Primeiro exercício. O soro fisiológico contém 0,9 gramas de NaCl, cuja massa molar é 58,5 gramas por mol, em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico expressa em mol por litro é igual a... Primeiro, a questão aqui é, a gente tem mais de uma maneira de fazer. Pelo que o texto aqui está apresentando, é o seguinte, tem que transformar de ml para litro, que é o padrão. Concentração comum e concentração molar tem essa obrigatoriedade, tem barra litro no final, divisão por litro. Segunda coisa, aqui a gente pode fazer a divisão. Essa divisão aqui representa o quê? Massa do soluto pela massa molar. Então, é transformação para mol. Então, é 0,9 dividido por 58,5. Sim, dá esse número aqui, gigantesco. E você ainda vai, no caso aqui, você ainda vai dividir por 0,1. Então, na prática, o que acontece? Ou você multiplica a massa molar pelo volume em litros, para fazer uma divisão só, ou você faz o modelo original, que é fazer essa divisão, que é a massa do soluto por sua massa molar, e depois pega o resultado e divide de novo por 0,1. Então, se eu tenho uma multiplicação no denominador, quer dizer que, na prática, no original, na versão original do cálculo, são duas divisões. Essa primeira, ou ainda, você pode dividir 0,9 por 0,1. Você pode alternar entre os dois fatores. 0,9 por 0,1 são 9. E aí você pode dividir isso pela massa molar, 58,5. Então, como vocês podem ver, tem mais de uma maneira de se fazer. E ainda uma terceira maneira de se fazer seria, no caso ainda, vocês multiplicarem por 1000 no final. Se você não fizer a transformação de 100 ml para litro, que é uma divisão por 1000, no final vocês vão ter que multiplicar por 1000 para poder fazer isso daqui. Ou então, como eu gosto de pensar, faz logo 0,9 vezes 1000, 900. Já divide logo. Nossa, se bem que aqui eu acho que vai dar um pouco maior. Enfim, aqui você ainda divide por 58,5 e ainda divide de novo por 0,1. Não, aqui é para multiplicar. Enfim. Bom, essa última eu viajei, realmente. Bom, vamos ficar com mais seguro, então. Eu pensei em 3 maneiras diferentes e na terceira eu já me confundi. De qualquer forma, o mais seguro é essa fórmula aqui, resumir melhor as operações, porque fica tudo resumido em uma fórmula só. Então, você vai pegar a massa do soluto dividido por sua massa molar vezes o volume em litros, particularmente. Ou ainda, a divisão das duas massas e depois dividir novamente pelo volume em litros. 2. São dissolvidos 24 gramas de sacarose em água, suficientes para 500 ml de solução. Qual é a concentração comum? Concentração comum é mais tranquila. Não precisa identificar nem o soluto e nem indicar sua massa molar. É só dividir a massa do soluto, 24 gramas, para meio litro de solução. Aqui a multiplicação por 1000 é mais eficaz. Mas se por algum motivo a conversão de unidade estiver mais em dia, é só passar 500 ml para litro, dá meio litro, e aí depois é só dividir 24 por meio, 48 gramas por litro. Eu vou passar para o próximo documento,
E aqui eu já logo de cara para vocês, vocês podem tentar aqui fazer como tarefa de desafio para vocês mesmos essas três questões, tá? Todas elas têm gabarito, só estão, no caso, sem a resolução, tá? Então, vou passar para o próximo documento aqui para comentar melhor cada uma delas. Esses links todos vocês vão ter no final da aula, tá? Esse primeiro aqui, depois os próximos, tá? Tudo certinho. Então, vamos lá. Aqui no caso, só um comentário básico sobre a concentração das soluções. Aqui a gente vai ter concentração comum, que é massa sobre volume, ou seja, massa do soluto sobre volume de solução. Lembrando que a densidade, ela também existe em gramas por litro, mas ambas as informações são da solução, tá? Massa de solução sobre volume da solução. E aqui uma interpretação, né? Que 1 litro de HCl tem 20 gramas. Eu posso fazer a regra de 3. Se tiver 1 litro, são 20 gramas. Se eu tiver meio litro, são 10 gramas. Se eu tiver 1/4 de litro, são 5 gramas, e assim por diante. É aquela história da regra de 3 que a gente está avaliando, a proporção. Aqui, no caso, tem que tomar um cuidado extra, porque aqui, no caso, está 1,2 gramas por centímetro cúbico, só que isso aqui é densidade. Ou seja, a cada 1 mililitro é 1,2 gramas da solução. Não é do soluto, é da solução. Por isso que densidade sozinha, ela não é um parâmetro para resolver cálculo de concentração. Ela tem que vir associada a outra coisa, a uma porcentagem, a uma concentração comum, porque ela sozinha não diz. Então, quando vocês tiverem cálculo com densidade, normalmente vai estar associada a ela ou a concentração comum, ou ainda a concentração em título, ou concentração em porcentagem, para eu poder definir quantos por cento disso aqui é do soluto, porque a densidade não vai revelar essa proporção. Ela só indica a proporção da massa por volume da própria solução. Mas dizer para a gente quanto dessa massa é do soluto, ela não diz especificamente. Porcentagem em massa ou título, que a gente já falou um pouco sobre. Então, se eu tenho 0,9%, quer dizer que eu tenho 0,9 gramas em 100 gramas de solução. Ou ainda 100 ml, porque no caso da água, grama e ml são a mesma coisa. Porcentagem em volume. Isso aqui é utilizado, como eu já falei antes, para solutos no estado líquido. No caso do etanol, ele comparado à água, ele é um soluto, mas ele é líquido. Então, se eu tenho 88% em volume, quer dizer que em cada 100 ml da solução, eu tenho 88 ml de etanol dissolvido e o resto de água. Tá? Então, está muito concentrado. Parte por milhão é como eu já tinha comentado antes. Isso aqui é utilizado para quando a concentração em porcentagem começar a ficar muito inviável, o número começar a ficar extremamente quebrado. Na prática, é só pegar o valor da concentração em porcentagem e multiplicar por 10 mil, porque a diferença entre 100 e 1 milhão, porque a diferença entre 100 e 1 milhão são 10 mil. Então, por exemplo, se eu tiver 0,9% e multiplicar por 10 mil, dá 9.000 ppm. O que em ppm já é um número bem alto. Então, se a concentração em porcentagem tiver com uma casa decimal ou duas, ainda dá. Mas se ficar 3, 4, 5 casas decimais na concentração em porcentagem, aí já é aconselhável partir para ppm, que pode ser ambos em volume, ou ainda massa-volume, massa de soluto para volume de solução, ou ambos em massa. Bom, nós vamos aqui começar a comentar alguns exercícios de aplicação. Primeiro,
No rótulo de um frasco, lê-se NaOH, esse aqui é de aquoso, 30 gramas por litro, que no caso esses primeiros são mais para a gente se familiarizar, então eu vou falar relativamente rápido. 30 gramas por litro quer dizer o quê? Que eu tenho 30 gramas de soluto dissolvidos em 1 litro de solução. Isso aqui é questão de preencher lacuna, não é de marcar exatamente, não. Então, se eu tiver 1 litro, tem 30 gramas. Se eu tiver meio litro, é a questão da proporção. A regra de 3, 30 gramas está para 1 litro. Se eu tenho meio litro, X, aqui vão ser 15 gramas. 100 centímetros cúbicos são 100 mililitros, então é 1/10. Se aqui eu tiver 1/10 de litro, aqui tem que ter 1/10 de 30 gramas, ou seja, 3 gramas. 2. No rótulo de um frasco de laboratório, lê-se que a densidade é 1,41 gramas por ml. Então, 1 mililitro vai ter 1,41 gramas, bem tranquilo. E a próxima, cada litro de solução, lembrando que 1 litro tem 1.000 disso aqui, então eu teria que multiplicar 1,41 vezes 1.000. Então, aqui nessa lacuna seria 1.410. 3. Um frasco existente no laboratório apresenta o seguinte rótulo: HNO3, 63% em massa. Ou seja, aqui já começa a aparecer o título para a gente. Interpretação do rótulo. Nesse caso, bom, que se a solução ela passa de 50% em massa, ela já passa a ficar mais concentrada. Lembrando que existe uma diferença entre solução concentrada e diluída. Diluída é a solução inferior a 50%. Tá? De 50% para menos, ela é uma concentração diluída, quer dizer que a porcentagem de solvente é maior que a de soluto. Se for o contrário, aqui tem 63% de soluto, quer dizer que é uma solução bem forte, bem concentrada. Tá? Essa é a interpretação que eu faço do rótulo. No caso da massa de soluto, em 100 gramas de solução, a própria porcentagem entrega. Aqui já são 100 gramas de solução, o próprio símbolo de porcentagem vai entregar, então aqui são 63. A massa de água é a diferença entre soluto e solução, então aqui vão ser 37 gramas. E se forem 500 gramas, é só multiplicar esses valores por 5. Então, se eu quiser saber a massa de soluto para 500 de solução, e são 63%, já é só multiplicar por 5, 315 gramas. E a de água também. Se seriam 37 gramas de água, é só multiplicar por 5. 185. Vamos lá. Próximo. Um alimento contendo mais de 0,05 ppm em massa de chumbo é impróprio para o consumo. A análise de uma amostra de morangos acusou 2 vezes 10 a menos 6% em massa de chumbo 2+. A amostra de morangos deve ou não ser confiscada? Seguinte. Então, como a gente já viu, ppm ela é utilizada para concentrações muito pequenas. E a comparação que eu fiz no momento da explicação aconteceu. Muitas vezes, em questões de ppm, dá para fazer o comparativo com a concentração em porcentagem. O que é 10 elevado a menos 6? São 6 casas decimais contando com esse 2 aqui. Então, eu tenho isso aqui para 100, está em massa, né? Para 100 gramas de solução. E eu quero passar para ppm. ppm é a proporção para 1 milhão de gramas, no caso, da solução. Aí eu vou relembrar que a diferença entre 1 milhão e 100, multiplicativamente falando, é 10.000 vezes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para eu transformar de porcentagem para ppm, eu tenho que fazer a multiplicação por 10.000. Então, eu teria que fazer em decimal, né? É isso aqui de gramas de soluto para 100. Então, a regra de 3 seria isso aqui de gramas do soluto
está para 100 gramas de solução. E eu teria X para 1 milhão. E aqui na prática é só multiplicar por 10 mil. Aqui teria 0,02 ppm de chumbo 2 no alimento. E nesse caso aqui eu não deveria fazer o confisco, o alimento não deveria ser confiscado. Por quê? Porque em ppm, aí sim eu posso comparar. Para eu saber se o alimento pode ser confiscado ou não, tem que fazer a comparação entre o ppm que eu acabei de encontrar e o ppm do texto. O ppm está em 0,05 e aqui eu achei 0,02. Ou seja, o que eu achei está menor. Se está menor, está seguro. Toda vez que for falar de confisco em questões, o valor de ppm que vocês encontrarem deve ultrapassar isso aqui. Tá? Como não ultrapassou, aqui na questão 4, não deve ter o confisco, porque o ppm encontrado foi menor, 0,02. 5. 400 ml de uma solução contém 80 gramas do medicamento Gardenal, utilizado como antidepressivo do sistema nervoso central. Aqui, no caso, já estamos utilizando gramas por litro. Ou seja, se eu quero em gramas por litro, eu tenho que dividir 80 gramas do medicamento em 400 ml. Se eu fizer a divisão direta, eu vou encontrar gramas por ml. Só que eu quero gramas por litro, e você multiplica por 1.000. 200 gramas por litro. Ou, se vocês quiserem primeiro transformar de ml para litro, é só dividir por 1.000. Aí fica 80 divididos por 0,4 litros. Mesma coisa. Então, na letra A, nós temos 200 gramas por litro. Na letra B, qual o volume dessa solução deve ser injetado em paciente a fim de que ele receba 2 gramas do medicamento? Isso aqui é muito utilizado na enfermagem, preparação de soro, preparação de solução de medicamento, para facilitar a absorção. Tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar que no nosso cálculo anterior deu 200 gramas para 1 litro. Então, eu tenho 200 gramas para 1.000 ml. Eu quero injetar 2 gramas. Bom, se eu pegar 2, são 2 gramas, e dividir por 200, a proporção é de 1 centésimo, de um para outro. Então, quer dizer que de 200 para chegar em 2, eu estou multiplicando por 1 centésimo, ou dividindo por 100, para sendo mais honesto. Se a solução original tiver 1 litro, eu tenho que dividir por 100 para poder caber os 2 gramas ali pedidos na questão. Então, essa solução precisa ter 10 ml. Eu estou colocando em ml primeiro porque o próprio texto já trouxe essa... esse volume em ml. Eu só passei para litro porque a concentração pede que seja em litro. Se eu voltei a falar só do volume de solução e já estava em ml, eu posso responder em ml. Então, eu tinha 200 gramas para 1.000 ml. Para 2 gramas, tem que ser 10 ml aqui. Regra de 3 resolve muito aqui para o elemento de solução. 6. Qual é a massa de açúcar ingerida por uma pessoa ao tomar um copo de 250 ml de limonada, na qual o açúcar está presente na concentração de 96 gramas por litro? Bom, regra de 3, dá para fazer também. Lembrando, eu tenho 96 gramas para 1 litro. Quer dizer, então, que eu tenho 96 gramas para 1.000 ml. Vamos só ver o seguinte. Se eu pegar 250, eu faço muito proporção entre os volumes, porque esse aqui está 96 gramas por litro, eu vou fazer com o equiparativo de litro com esse ml aqui. 1 litro tem 1.000 ml. Então, aqui eu vou ter 250 ml divididos por 1.000. Quer dizer que eu tenho que multiplicar a concentração, esse 96 gramas ali,
por 0,25, que é o que está acontecendo. De 1.000 para 250, eu estou multiplicando por 0,25. E vou multiplicar esse fator por quem? 96. Vai dar 24 gramas de açúcar. Na dúvida, se alguém tiver quiser fazer uma espécie de prova real, é só fazer 24 gramas de açúcar dividido por 250 ml, só que na sua versão em litros, né? Que é essa aqui. Então, a ideia de a gente mexer com massa e volume é manter a concentração. É para isso que eu faço as proporções. Se a proporção em volume ela segue multiplicando o número, a massa tem que multiplicar o mesmo número, senão vou alterar a concentração. Questão 7. Despeja-se o conteúdo de um envelope de um preparo artificial para refresco de laranja, Tang, numa jarra com 1.500 ml de água fria. Adiciona-se a isso uma xícara de chá de açúcar e mistura-se bem. Calcule a concentração em gramas por litro da solução de açúcar. Bom, poderia ser perguntado o Tang, né? Mas a pergunta está em relação ao açúcar. Então, eu tenho, aqui é mais tranquilo, é só dividir. São 120 gramas dividido por 1.500 ml, que é 1,5 litro. Então, nós temos aqui 80 gramas por litro. 8. O limite máximo de ingestão diária aceitável de ácido fosfórico aditivo em alimentos é de 5 miligramas por quilograma de peso corporal. Calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 gramas por litro que uma pessoa de 60 quilos deve ingerir para atingir o limite máximo de IDA, que é a ingestão diária aceitável. Reparem aqui que a questão está pedindo o volume de refrigerante em si. Ou seja, a questão não está se preocupada com a massa, e sim com o volume no final. Primeira coisa, nós temos duas informações aqui envolvendo proporção. 5 miligramas por quilograma tem a ver com a quantidade de substância que é possível encontrar na pessoa, 5 miligramas por quilograma de peso corporal. Então, é como se eu tivesse aqui 5 miligramas de substância para 1 quilograma. A pessoa em questão tem 60 quilos. Então, o que eu tenho que fazer? 5 miligramas está para 1 quilograma, eu vou multiplicar isso aqui por 60. Então, para uma pessoa de 60 quilos, nós temos 300 miligramas de substância. Só tem um probleminha nessa informação. A concentração não é em miligramas por litro, a concentração é em gramas por litro. Então, eu tenho que fazer uma conversãozinha. Eu tenho 300 miligramas. O que é mili? Mili é 1 milésimo da unidade que eu estou olhando, ou seja, 1 milésimo de grama. Então, eu tenho que pegar esse 300 e dividir por 1.000 para passar para grama. Então, a nossa pessoa em questão, de 60 quilos, ela pode absorver no corpo diariamente até, no máximo, 0,3 gramas dessa substância. No caso aqui, ácido fosfórico. A questão aqui é que a concentração, agora que vai entrar a concentração. Ou seja, uma dica, quando eu tiver relacionando questões de solução, relacionando com limite diário que um corpo humano pode absorver, vocês vão encontrar essa medida aqui, miligrama por quilograma. Ou seja, miligrama ou micrograma ainda, né? Se a substância for muito tóxica, micrograma significa que para passar para grama tem que dividir por 1 milhão, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil. Mas vocês vão encontrar isso aqui primeiro. Então, vocês vão ter 3 informações. Essa informação em miligrama por quilograma,
a concentração que pode ser em gramas por litro ou mol por litro, e ainda por cima a massa da pessoa. Primeira coisa que vocês vão fazer, multiplicar isso daqui pela massa da pessoa. Depois, passar para grama, para poder relacionar com a concentração. Pois bem, essa concentração me diz que eu tenho 0,6 gramas para 1 litro de solução. Eu quero saber justamente esse volume, o volume de refrigerante. Não está me dizendo aqui em que unidade eu tenho que colocar esse volume. Não tem opções, então eu posso deixar em litros mesmo. Então, eu tenho 0,6 gramas está para 1 litro. E a pessoa só pode absorver 0,3 gramas. Então, esse primeiro número aqui expressa o quê? Tem a ver com a massa. Então, 0,3 é metade de 0,6. Então, se o volume da solução era de 1 litro, eu vou fazer metade de 1 litro, né? Então, quer dizer que essa pessoa, para ficar nessa concentração, só pode absorver no máximo, beber no máximo, meio litro de refrigerante, nesse caso aqui. Dá para fazer o cálculo com outras massas também. No meu, por exemplo, vou até fazer com o meu aqui para fazer uma simulação. Mas, no caso, a pessoa aqui de 60 quilos só pode absorver meio litro de refrigerante. No meu caso, por exemplo, entre aspas, se for 90 quilos, isso vai aumentar. Se fosse com 90 quilos, seria 5 vezes 90. Depois dividir por 1.000. E depois ainda fazer o comparativo com 0,6. Que eu dividiria isso aqui por 0,6, que é a massa que está ali. E multiplicaria isso por 1 litro, né? Então, ou por 1.000 ml. Nesse caso, a única vantagem de você ser mais pesado é que você conseguiria absorver, seu corpo, né, vai eliminar mais substância. Bom, 9. Foi determinada a quantidade de dióxido de enxofre em um certo local em São Paulo. Em 2,5 metros cúbicos de ar foram encontrados 220 microgramas de SO2. A concentração de SO2 expressa em microgramas por metro cúbico. Apesar daqui estarmos com unidades não usuais, é só dividir. Porque aqui, ó, olha como é que a questão pediu a concentração. Em microgramas por metro cúbico. Sendo que a massa já está em microgramas e o volume já está em metro cúbico. Relembrando, micrograma é 1/1000º de um grama, ou seja, 1/1 milhão de partes. E um metro cúbico a gente já conhece um pouco mais, um metro cúbico tem 1.000 litros. Mas aqui é só dividir 220 por 2,5. Não tem muito mistério. 88 microgramas por metro cúbico. Letra D. Bom, aqui nós temos um poema. O autor Guimarães, se for me lembrar, vai ser Guimarães Rosa, não sei se é exatamente esse o autor. Deixa eu ver. Parece informativo, né? No caso, nem é poema. Beleza. O auxiliar de enfermagem, Edson Guimarães, foi preso ontem no Rio após confessar ter matado 5 ou 6 pacientes em estado terminal no Salgado Filho, no Meia. Ele disse que matava os pacientes por 2 motivos: pena e problemas econômicos. Segundo Guimarães, o paciente estava em um estado terminal e eu adiantava o sofrimento dele. Vamos lá. Com 20 mililitros de cloreto de potássio. Mata em 2 ou 3 minutos. Eu aplicava e saía. Bom, aqui no caso é um exemplo de química utilizada indevidamente, mas me dói um pouco ler esse tipo de coisa, mas foi o que aconteceu na época, né? Isso aqui é uma reportagem, perdão, falei poema, mas eu viajei, perdão a vocês, uma reportagem mesmo. E no caso, apesar de ser reportagem antiga, como professor eu tenho que sempre reforçar. Química é uma ciência
Não é tão empolgante em cálculos quanto a física, mas se mal aplicada, é perigosa também aqui, ó, né? Vamos lá. Uma injeção de 20 ml de cloreto de potássio pode provocar a parada 20 ml, coisa muito pequena. Pode provocar a parada cardíaca na hora, o coração para. Simples assim. Essa dose é prescrita a pacientes. Ah, então quer dizer que o KCl nunca vai poder ser utilizado? Não. Olha como é que a reportagem explica. Ela é diluída para 500 ml de soro por gotejamento em várias horas para hidratar os pacientes. Se isso é dado de uma vez na veia, o potássio causa um desequilíbrio na corrente elétrica que passa pelo coração, aumentando a sua força de contração e sua parada imediata. É o que os médicos chamam de morte branca. Agora, por que branco? Não faço ideia. O cloreto de potássio é encontrado em cápsulas, comprimidos ou em ampolas. Então, resumo da ópera. Significa que o auxiliar de enfermagem fez foi pegar a cápsula, a ampola ou comprimido e dar uma solução e dissolver isso em 20 ml. 20 ml para algo assim é muito concentrado, a quantidade de solto é muito grande. E nos hospitais o pessoal faz o quê? Eles fazem a mesma coisa com 500 ml. Quando você aumenta o volume de solução, você está dispersando mais o soluto, então está diminuindo a concentração. Então, em 500 ml, o cloreto de potássio é útil. Em 20 ml, ele é fatal. É isso que dá base àquela frase da química, né? Que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Exatamente isso. Vamos lá, vamos para a questão. Vamos lá. Uma ampola de solução de cloreto de potássio apresenta em seu rótulo a seguinte especificação: 10 ml a 20%. Vamos lá. Letra A. Calcule a massa de cloreto de potássio injetada pelo auxiliar de enfermagem Guimarães para provocar a morte dos pacientes em estado terminal. Bom, se aqui diz 20% na ampola, pelo que parece, ele aplicou praticamente a ampola diretamente. Bom, se na ampola diz 10 ml a 20%, a ampola tem 10 ml. E no caso, a concentração é de 20%. Isso quer dizer que eu tenho 20% de 10 ml. Aqui tem um detalhe. Esse 20%, aí que temos um problema. Se esse 20% está tudo em volume. Aqui não está me dizendo se a porcentagem é em massa ou não. Aqui está dizendo só que é porcentagem, mas é porcentagem só em volume, porcentagem só em massa. Se for massa por volume, eu já achei. Seriam 2 gramas de cloreto de potássio em 10 ml de solução. Se ele injetava 20 ml, significa que eu tenho o dobro disso. Se para 10 ml eram 2 gramas, é só dobrar porque são 20 ml. Então, no caso aqui, eu deveria... essa dosagem fatal seria de 4 gramas de cloreto de potássio. Já percebi que é grama porque na letra B está relacionando a massa em grama, então é só fazer a conversão. Bom, recapitulando, nós temos 10 ml, 20% em massa, massa por volume, com 10 ml, são 2 gramas para 10 ml. Como ele aplicava 20, são 4 gramas. E na letra B, calcule o volume de solução que contém 1 grama de cloreto de potássio dissolvido. Se ele está se referindo à própria ampola, a ampola tem 20%, 20% da ampola é a massa da solução.
Até porque eu posso considerar também a porcentagem em massa se o cloreto de potássio ele é um sal, tá? Se ele é um sal, ele tem um caráter iônico extremamente poderoso. Solutos iônicos têm uma afinidade absurda, em sua grande maioria, com a água. Isso quer dizer que o cloreto de potássio, o solvente dele vai ser a água. E a água pode ser medida em ml direto ou ainda em grama. Bom, 20% é 1/5. Quer dizer que 1/5 da solução é a massa do cloreto de potássio. Se eu quero o volume de solução, é só multiplicar por 5, né? Então, se eu tenho 1 grama e eu quero passar para a solução, é só multiplicar por 5. Só lembrando que se eu fizer 20% vezes 5 é 100%. E 100% é a solução inteira. Então, se eu tiver 1 grama vezes 5 gramas de cloreto de potássio. Não, 5 gramas de solução. Considerando que eu não tenho a densidade aqui, geralmente quando a solução quer fazer uma conversão de ml para grama, mais precisa, se utiliza a densidade, tá? Mas a densidade aqui não apareceu. O que isso quer dizer? Se eu converter de porcentagem de grama para volume e não tiver a densidade, quer dizer que a densidade padrão aqui é a do solvente, tá? É a da água. E isso se explica pela porcentagem baixa aqui. Porque quando a solução ela é diluída, ou seja, mais solvente que soluto, muito mais solvente que soluto, aqui eu tenho 80% de solvente e só 20% de soluto. Então, a densidade do solvente ainda prevalece mais. Conforme vai se aumentando a porcentagem de soluto e não de solvente, começa a ficar 40%, 50%, 60%, aí a densidade que a gente vai utilizar para converter é a da solução, perdão, é a do soluto e não do solvente. Pois bem, vou deixar o restante para vocês treinarem um pouco mais sozinhos, tá? Tem mais um documento que eu quero avaliar com vocês, beleza? Esse PDF aqui, como outros, tem gabarito para vocês fazerem as consultas. Ele ficará disponível assim que essa aula, vou manter o link dele, assim que essa aula terminar, eu vou passar para vocês também, tá bom? Então, eu vou encerrar essa gravação e é isso aí, até a próxima parte que vai pegar a concentração molar para vocês.